A paz do Senhor, meus irmãos. Quem cumprimento a todos os meus irmãos nessa tarde e a sua irmã em Cristo, a irmã Aline. Eu quero testemunhar um grande livramento que o Senhor deu ontem à noite para mim e para o meu esposo, o pastor Cleiton. Ele tinha ido trabalhar e eu fui com ele. Aí na volta, aproximadamente, eram as 7h30 da noite, a gente estava voltando do serviço para casa. Ele estava trabalhando lá no Vicente Pires e fica um pouco distante, uns meia hora mais ou menos de lá para cá. E aí a gente saiu de lá, eram as 7h30 e estávamos vindo. Logo, quando ele saiu lá da entradinha lá da cidade, em um balão, meus irmãos, apareceu um homem. Ele estava em uma BMW conversível. E ele começou a provocar o meu esposo no trânsito. Ele passou na nossa frente e ele ficava andando e freando o carro. Andava um pouquinho, freava, dava um pouquinho e freava. Meus irmãos, e assim, a gente ficou sem entender por qual motivo. Porque o meu esposo estava na via certa, não tinha feito nada de errado, e ele começou a nossa provocação. Andava e freava, acho que o intuito dele era fazer com que meu esposo batesse na traseira do carro dele, né? Carro muito caro, e meu esposo conseguindo frear o carro, e tinha muito fluxo de carro, porque era horário de pico, a gente voltando já era muito tarde, muito carro na rua. E aí, meus irmãos, a gente veio, né? Meu esposo conseguiu sair do retorno e ele na frente, do mesmo jeito, provocando. Aí quando a gente conseguiu sair meio que do retorno para pegar já a EPTG, que é uma pista já mais larga, com várias vias, o meu esposo passou dele, acelerou e saiu à frente, né, para seguir viagem. Meus irmãos, a gente não imaginava o que ele ia fazer. Imaginei, não, vamos embora, acabou, acabou, né, a brincadeira. Meus irmãos, ele saiu cortando os carros das outras vias, lá eu acho que são 3 vias, se eu não me engano, ele saiu cortando os carros. Ele passou pela uma área que não é permitido passar e ele jogou o carro atravessado na frente do meu esposo. E isso, não sei, a mais de 80, 90 quilômetros por hora, mais ou menos. Meus irmãos, foi algo que foi Deus que colocou as mãos e meu esposo conseguiu frear muito rápido, o carro brecou rápido, mais ou menos uns 20 centímetros de bater no carro dele. E o carro dele era uma BMW, ele atravessou praticamente, ele cruzou todos os carros que estavam na via e atravessou o carro do meu esposo, jogou. Ele já saiu, desceu do carro dele com uma violência, meus irmãos, e veio para cima do meu esposo. E começou a querer bater no meu esposo. O meu esposo estava dentro do carro, ele só abriu a janela, abaixou a janela do carro e ele veio. E começou a dar murro mesmo, soco no meu esposo. Meu esposo conseguiu segurar, conter os braços dele para não atingir ele. Mas mesmo assim ainda machucou um pouco a boca do meu esposo. E meu esposo não esboçou nenhuma reação assim, de violência, graças a Deus, porque nós somos servos do Senhor. Deus, glória a Deus, verdadeiramente colocou as mãos. E meu esposo conseguiu dar um pouquinho de ré para poder desviar do carro dele que estava na frente, e a gente saiu. E mais à frente tem uma passarela, e bem embaixo da passarela tinha uma viatura do DER. E aí a gente parou lá. Quando a gente parou lá, já tinha um outro carro que tinha parado, tinha um motoqueiro que tinha parado, porque viu a situação lá atrás, viu a cena e já tinha parado lá também. E meu esposo falou: moço, o cara tá ali atrás, tá louco, ele já parou, me agrediu, tá tentando provocar um acidente, porque ele tá brincando na via. Aí na hora que meu esposo tá falando com os agentes, meus irmãos, ele já passou do lado ainda, fazendo sinal agressivo. E aí o DR, né, os moços saiu e fechou ele lá mais à frente, assim, parou ele. E aí a gente veio embora, né, a gente não parou pra fazer nada, nem pra falar nada. E a gente veio embora, meus irmãos, e eu tô simplesmente relatando, porque foi um grande livramento da parte do Senhor, porque ele veio com muita fúria, eu pressionando meu esposo, falando: vou te matar, vou te dar um tiro, simplesmente do nada, meus irmãos. Eu creio que é a fúria do inimigo mesmo, porque não tinha lógica, não tinha motivo nenhum.
e também um grande livramento de provocar um acidente, porque tinha muito carro mesmo na rua, na via, tinha motociclistas, muito carro passando e buzinando, e Deus deu grande livramento, porque não ter deixado também o meu esposo bater nele, no carro dele, porque poderia ter acontecido algo pior, porque o carro dele é totalmente aberto, tinha um passageiro junto com ele, não sei nem se estava de cinto, e se meu esposo tivesse batido igual ele estava andando rápido, batido no carro, poderia ter matado alguém, não sei, poderia ter acontecido uma tragédia, e foi às mãos de Deus mesmo, meus irmãos, e então eu estou testificando para que os meus irmãos possam estar fé aumentada e edificada, e que nós venhamos sempre lembrar, meus irmãos, de sair de casa e orar, entregar nossa vida para Jesus, porque, meus irmãos, realmente o inimigo está furioso, e ele está usando as pessoas, infelizmente está usando as pessoas para nos afrontar, para causar dano. E quantas histórias, quantas tragédias a gente vê, glória a Deus, quantos relatos de pessoas, de brigas de trânsito que resultaram em morte, glória a Deus, em tragédias, e foi verdadeiramente as mãos de Deus que, glória a Deus, aleluia, que esteve ali, glória a Deus, impedindo que o pior acontecesse, né? E eu agradeço muito a Deus pelo grande livramento, e eu agradeço também, glória a Deus, por o Espírito Santo dele estar na nossa vida, estar na vida do meu esposo, porque se fosse uma outra pessoa também, meus irmãos, eu creio que tinha descido, tinha brigado, tinha tirado satisfação, tinha se envolvido ali em uma briga, e poderia ter acontecido o pior, né? Então, verdadeiramente, a gente tem que andar mesmo em vigilância, com prudência na presença do Senhor, verdadeiramente tendo os frutos do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, e crendo que o Senhor aqui, que nos guarda, né, que nos livra, que nos protege de todo perigo. E eu estou contando, né, para que meus irmãos possam glorificar o nome santo do Senhor juntamente conosco.